Polícia no Rio Grande do Sul cumpre 26 mandados da Justiça em mais uma fase da Operação Tormenta, que apura fraudes em licitação e crimes de corrupção. E você vai ver também. Após bloqueio, o banco repassa 10 milhões de reais de investimentos da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, para a conta da Justiça. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, nega pedido e mantém decisão que determinou regressão de regime de 12 detentas que organizaram rebelião. A associação entre bebida e direção ainda é a maior causa de suspensão da carteira de motoristas e do direito de dirigir. E o Ministério Público Federal adere à campanha mundial de combate ao tráfico de pessoas desenvolvida pela ONU. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa tarde. A polícia no Rio Grande do Sul cumpre mandados da Justiça em mais uma fase da Operação Tormenta, que apura fraudes em licitação e crimes de corrupção. A repórter Carolina Chaves, ao vivo, tem as informações. Carolina, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Olha, a Polícia Civil cumpriu 26 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e na região metropolitana do estado. Os alvos dessa operação são empresas contratadas pelo Departamento de Esgotos Pluviais, residências de servidores e ex-servidores do departamento e também sócios que tinham contratos com a prefeitura. Segundo as investigações, o grupo superfaturava o contrato do departamento, os contratos do departamento. Durante a operação, uma pessoa foi presa por porte ilegal de arma e dinheiro e documentos que comprovam as fraudes foram apreendidos. Essa terceira fase da operação investiga os crimes de fraude em licitação e corrupção. Guilherme. Obrigado, Carolina. As detentas responsáveis por iniciar uma rebelião em uma unidade de regime semiaberto no Tocantins vão passar a cumprir a pena em regime fechado. A determinação é da presidente do Superior Tribunal de Justiça. As 12 detentas tiveram a regressão de regime decretada por terem cometido uma falta considerada grave dentro da unidade de regime semiaberto. A Defensoria Pública do Estado do Tocantins entrou com pedido de habeas corpus no STJ, alegando que não houve a instauração de um procedimento administrativo disciplinar antes da determinação das mulheres irem para o regime fechado na unidade prisional feminina de Palmas, o que causou constrangimento ilegal. Mas a ministra Laurita Vaz não acolheu o pedido. Para a presidente do Superior Tribunal de Justiça, não houve ilegalidade na decisão que justificasse a intervenção do STJ em caráter de urgência. Ela destacou que o Tribunal de Justiça do Tocantins já tinha considerado que a ausência da medida administrativa não configurou anulação da defesa, uma vez que todas as partes foram ouvidas em audiência. A apreciação da necessidade de permanência ou não das detentas no regime fechado será feita posteriormente pela 6ª turma do STJ. E um ex-detento entrou na Justiça para ter direito à visita íntima com o companheiro que ainda cumpre pena no presídio de Presidente Prudente, em São Paulo. Outros detalhes com a repórter Damares Bubans. A Corregedoria-Geral do Estado negou o pedido e determinou visitas apenas no parlatório do presídio, sem direito a encontro reservado. A Defensoria Pública recorreu, alegando que a proibição é uma nova punição. Mas a Corregedoria argumentou que a decisão é uma forma de garantir a segurança pública diante da disseminação do crime organizado dentro dos presídios. O argumento não foi aceito pela Defensoria, que entrou com o pedido de habeas corpus aqui no STJ. A presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, negou a liminar. Ela explicou que o habeas corpus não é a maneira correta de contestar a decisão da Corregedoria, já que o homem que entrou com o pedido está legalmente em liberdade. Agora o caso vai ser encaminhado para a 6ª turma, onde os ministros vão analisar se há constrangimento ilegal na proibição das visitas íntimas. Esta foi a repórter Damares Bubans. Já estão disponíveis para a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro
11 milhões de reais bloqueados das contas de Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O dinheiro ficou disponível na sexta-feira, cumprindo uma determinação do juiz federal Sérgio Moro. Em junho passado, ele condenou o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a 14 anos de prisão por receber R$ 2.700.000 em propina da empreiteira Andrade Gutierrez, nas obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperge. Embora tenha absolvido Adriana Anselmo, o juiz lembrou na sentença que ela ainda responde por corrupção e lavagem de dinheiro na Justiça do Rio, onde pode ser condenada. Por isso, ao invés de liberar o valor bloqueado na Lava Jato, Moro colocou o dinheiro à disposição da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Mas, como R$ 10 milhões estavam investidos, ele determinou que se aguardasse o vencimento da aplicação, o que ocorreu na última quarta-feira. O escritório de advocacia de Adriana é suspeito de fechar contratos falsos de prestação de serviços. A Justiça de Três Passos, no Rio Grande do Sul, negou o pedido de Edelvânia Virganovitz, acusada de participar da morte do menino Bernardo Boldrini, para cisão processual. Ela queria ser submetida a júri popular em separado dos outros 3 acusados. Quem tem os detalhes da decisão é a repórter Evne Araújo, que fala ao vivo com a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Guilherme, boa tarde. Segundo a magistrada, o Código de Processo Penal permite essa separação dos processos, mas neste caso específico, ela preferiu manter o julgamento regular de todos os réus conjuntamente para evitar conflito nas decisões. A defesa de Edelvânia alegou ainda excesso de prazo, mas a juíza contestou mais uma vez a versão da defesa e disse que a tramitação foi célere e ocorreu no tempo estimado. A ré, ela é acusada de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver no caso do menino Bernardo Boldrini, que foi assassinado pelo pai e pela madrasta em abril de 2014. Guilherme. Obrigado, Evne. Começa hoje a 4ª Semana Nacional de Mobilização para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, um crime que se espalha pelo mundo e movimenta bilhões de dólares. O Ministério Público Federal apoia a campanha mundial criada pela ONU em 2003. Neste ano, o tema é Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas, para que o sonho não vire armadilha. Uma vida de agressões, exploração sexual e medo. Assim é a rotina de muitas vítimas do tráfico de pessoas. E os números são assustadores. Quase 6 mil vítimas só na América do Sul. Isso em 2 anos. 57% foram aliciadas para exploração sexual. As informações fazem parte do relatório global da ONU. Um crime que gera muito dinheiro ilegal. A estimativa da Organização Internacional do Trabalho é que só em 2014 tenham circulado pelo mundo 150 bilhões de dólares. O Ministério Público Federal participa da campanha mundial de combate ao tráfico de pessoas. O objetivo é alertar e encorajar a sociedade a lutar contra esse tipo de crime. A partir de hoje e pelos próximos dias vai ser promovida a Semana Nacional de Mobilização sobre o tema. A campanha foi criada em 2003 pela ONU e 30 de julho foi oficializado como Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Assim como nos anos anteriores, vários prédios serão iluminados de azul para reforçar a campanha. Hoje à noite, a PGR também vai mudar de cor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que o Brasil tem 622 mil presos monitorados por tornozeleira eletrônica. Voltamos em instantes. A seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho manteve uma decisão que obriga o ex-superintendente de um banco a destruir documentos com informações de clientes. O ex-superintendente do HSBC entrou com recurso contra a sentença que o obrigou a destruir todos os arquivos e documentos relativos a clientes do banco que estivessem em poder dele e que também o proibiu de utilizar ou divulgar essas informações. O bancário foi empregado do banco até julho de 2015, quando pediu demissão.
Mas a dispensa foi convertida em justa causa depois de o HSBC constatar que dias após o pedido de dispensa, o então gerente encaminhou para o e-mail pessoal dele dados de clientes utilizando o e-mail corporativo. Em mandado de segurança apresentado ao Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, o ex-empregado alegou que os documentos não pertenciam ao banco. Porém, o regional manteve o entendimento de primeira instância. No recurso apresentado ao TST, o bancário sustentou que o pedido foi uma retaliação do HSBC contra a reclamação trabalhista movida por ele, como o sigilo bancário e o princípio da boa-fé. Assim, por unanimidade, ficou mantida a condenação do ex-superintendente do banco, que deverá destruir os documentos com as informações dos clientes. Caso não cumpra a decisão e as informações sejam utilizadas ou divulgadas, a multa a ser paga pelo ex-empregado será de R$50 mil a cada descumprimento. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem 622 mil presos. As tornozeleiras eletrônicas são dispositivos que contribuem para resolver um problema antigo, a superlotação no sistema carcerário brasileiro. Mas nem todos os estados do país têm o equipamento. A lei prevê o uso de tornozeleira eletrônica em casos específicos, entre eles regime semiaberto ou prisão domiciliar. Mas, em alguns casos, apesar da determinação da Justiça, faltam tornozeleiras. O Distrito Federal foi a penúltima unidade da federação a adotar o equipamento, à frente apenas do Amapá. O contrato foi assinado no último dia 3, 2 dias depois de o ex-assessor do presidente Michel Temer e ex-deputado pelo PMDB, Rodrigo Rocha Loures, ser transferido para Goiânia para receber a tornozeleira. Loures estava preso no Distrito Federal e conseguiu na Justiça o direito à prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. O mesmo aconteceu com o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que deveria ter deixado o presídio da Papuda com a tornozeleira instalada. Como não havia aparelho disponível, ele foi enviado à Bahia sem a tornozeleira. Na maior parte dos estados, o número de tornozeleiras eletrônicas não atende à demanda. O Mato Grosso tem o maior número de presos com tornozeleiras eletrônicas, 2.857, seguido por Minas Gerais. No Maranhão, são 1.589 presos acompanhados pela Justiça com o dispositivo. Amazonas tem 728 presos monitorados por tornozeleira eletrônica e, no Rio de Janeiro, 705. Amapá, Bahia, Roraima e Distrito Federal informaram que não tem presos monitorados pelo equipamento. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco no estúdio o corregedor-geral do DEPEN, Paulo Costa. Boa tarde, doutor. Antes de qualquer coisa, vamos fazer um esclarecimento. Esse número de 622 mil é o total de presos no Brasil, segundo o censo de 2014, não é isso? Isso. Muito bem. As tornozeleiras eletrônicas, qual é a importância delas para conter esse crescimento exponencial da população carcerária no Brasil? Me parece que 7% ao ano, não é isso? Elas têm um papel, de fato, servem para isso? Sim. As tornozeleiras eletrônicas, elas surgiram a partir de uma necessidade de fiscalização pelo Poder Judiciário para que ele pudesse, então, nas decisões, adotar esse instrumento ao invés de levar a pessoa ao cárcere. Ou seja, seria uma medida alternativa à prisão, sendo que esta não seria a única medida. Existem outras medidas necessárias, a exemplo, a concessão de liberdade provisória com fiança e a concessão de liberdade provisória sem fiança mediante condições. Quais seriam as condições? Comparecimento regular à medida em que for chamado a responder ao processo, não mudar de residência sem avisar ao magistrado e deixar de determinados lugares, de frequentar determinados lugares. Agora, a tornozeleira eletrônica atinge um número ainda pequeno de presos diante desse total de 622 mil. Nós não temos os números precisos, mas me parece que perto de 24 mil pessoas teriam, então ela ainda está longe de atingir esse objetivo. Mesmo porque ainda falta um equipamento caro, complicado de ser controlado? Não. E hoje, o Departamento Penitenciário Nacional tem diversos estudos na política de penas alternativas à prisão, né? E dentre elas aí
o fortalecimento das centrais de monitoração eletrônica. O custo relacionado ao custo do preso é efetivamente muito baixo, né? E é uma política que vale a pena investir, lógico, sem deixar ao largo outras providências paralelas à monitoração eletrônica, como nós acabamos de dizer, né? Tais como, por exemplo, até o próprio avanço das audiências de custódias, onde elas não existem, né? Como é que se faz o monitoramento disso? É numa central eletrônica mantida por uma empresa especializada? Existe uma empresa especializada que contrata esse serviço de monitoração eletrônica, mas o certo é que nessas centrais trabalham pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária para fazer o monitoramento e verificar o descumprimento, né? E composto, inclusive, a recomendação é que haja nessa central profissionais, assistente social e psicólogo, e além de pessoal administrativo, para que faça, então, a verificação em loco do descumprimento. Ou seja, não levar de pronto a pessoa recolhida ao cárcere sem uma verificação pelas pessoas, a partir dessa monitoração pela equipe técnica. Tudo isso depende sempre de uma decisão judicial. A decisão judicial, ela é de colocação, escolha daquele instrumento de fiscalização, adequação da hipótese prevista na lei para que seja, então, monitorado eletronicamente. Lógico que, ao inverso, né, na medida em que se certifica o descumprimento, é necessário que haja uma decisão judicial para que a pessoa, então, possa, nesse caso, vir ser recolhida ao cárcere, já que é uma medida alternativa. Doutor Paulo, nós vamos continuar essa conversa daqui a uns minutinhos. Eu peço sua licença, já a gente retorna, tá bem? Bem, no próximo bloco do Jornal da Justiça você vai ver. A associação entre bebida e direção ainda é a maior causa da suspensão da carteira de motoristas e do direito de dirigir. Saiba daqui a pouco, a gente volta já já. O Jornal da Justiça está de volta. Nós continuamos a nossa conversa com o Corregedor-Geral do DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, Paulo Costa. Doutor Paulo, nós falamos há pouco das tornozeleiras eletrônicas e estamos falando de uma forma geral sobre o sistema prisional brasileiro. Pois bem, as Forças Armadas estão autorizadas a atuar nos presídios em circunstâncias especiais. Que circunstâncias são essas? Exatamente. Qual é a motivação dessa atuação das Forças Armadas no sistema prisional? As Forças Armadas, ela detêm a tecnologia da detecção antiminas. Então, eles possuem equipamentos que são de um alto índice de eficiência para que haja a verificação se há, dentro das unidades prisionais, armas ou qualquer arma, tanto de fogo como contundentes, né? Facas, facões, qualquer instrumento que possa causar tanto lesão aos servidores quanto lesão aos próprios presos. Então, por essa tecnologia, as Forças Armadas, elas, em medida de colaboração com os estados, têm atuado para que haja a verificação aí da existência desses instrumentos, principalmente nos espaços onde ainda há espaços de terra, sem concreto, dentro das unidades prisionais. Isso se dá exclusivamente com o chamamento do Estado, do responsável por aquela unidade prisional ou não? Exatamente. Ele faz a solicitação, já que só as Forças Armadas detêm a tecnologia, é organizada uma operação e, a partir dessa operação, que é de surpresa, então, dirige-se até a unidade prisional selecionada e faz, então, essa busca. E tem acontecido, então, situações de sucesso, já que uma operação dessa pelo próprio Estado, primeiro, ele não deteria a tecnologia e também vem a colaboração pelo efetivo, pela quantidade de pessoas que estariam, então, atuando ali naquela oportunidade. Mas os militares das Forças Armadas têm que se limitar a essa atividade, ou podem ajudar, por exemplo, na vigilância, contenção de rebeliões? Não, absolutamente. Essa questão, ela depende de pessoas especializadas
que tem aí capacitação específica, tanto a vigilância quanto a intervenção em caso de crise. Essa operação das Forças Armadas, ela vem exatamente pela sua especialização. Essa é a grande questão, né? No sistema prisional, nós temos que trabalhar ali cada vez mais especializando as instituições e as pessoas, haja vista a complexidade que se é hoje o sistema penitenciário. Nós falamos há pouco que a população carcerária no Brasil cresce a um ritmo de 7% ao ano. São 622 mil em 2014, mais 7%, vamos aí para 660 e tal, com mais 7%, chegamos hoje a um número superior a 700 mil presos. Provavelmente, nós já temos mais de 700 mil presos no Brasil. E com isso, nós então estamos em terceiro lugar em população carcerária mundial. Estávamos atrás da Rússia, né, que tinha cerca de 640 mil, mas vinha numa política de desencarceramento, desacelerando o ritmo, e nós, na contramão, estamos aí. O senhor acha que isso é um recorde a ser comemorado, o aumento do número de presos? Lamentavelmente, isso tem que ser repensado. Nós temos que repensar a política prisional brasileira, primeiro, analisando a sua complexidade. Nós prometemos voltar ao assunto e tentar aprofundar um pouco, porque essa é uma discussão que, inclusive, interessa muito ao Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Supremo e também do CNJ, se interessa muito pelo assunto. Nós, aqui do Jornal da Justiça, estamos atentos a ele. Vamos voltar, e eu queria ter a sua presença em outra oportunidade. Obrigado por hoje. Agradeço. O número de motoristas flagrados no Distrito Federal com carteira suspensa ou cassada aumentou em relação ao ano passado. Os dados do Detran mostram um aumento de 228%. Muitos motoristas tinham ingerido bebida alcoólica. Bastou apenas uma taça de vinho para que esta jovem, que prefere não mostrar o rosto, fosse pega na lei seca. Quando eu fui parada, eu falei que eu aceitaria assoprar, e aí passou 0,02 do limite. O processo no Departamento de Trânsito durou 6 anos. A sentença, carteira de habilitação suspensa e 1 ano sem dirigir. No mesmo dia que eu recebi a documentação, o pedido de entrega, eu fui lá, entreguei minha carteira para correr logo esse prazo de 12 meses. De acordo com um levantamento do Departamento de Trânsito da capital do país, o número de motoristas flagrados dirigindo com carteira suspensa ou cassada aumentou 228%. De janeiro a julho, foram registradas 607 ocorrências desse tipo. No mesmo período do ano passado, 185. Lamentavelmente, as pessoas descumprem a legislação, acredito que não vão ser penalizados, acredito que jamais vão ser fiscalizados novamente. E o pior, acredito que não vão envolver em acidentes, né, que não podem provocar acidentes. Então, a gente está evitando esse tipo de situação. Então, nós estamos tirando a circulação dessas pessoas, muitas que já mataram. Nós temos um exemplo aqui de uma condutora que foi abordada nos últimos 3 meses por 3 vezes, matou 2 pessoas no trânsito e que estava apostando na impunidade. Dos 1,5 milhão de motoristas habilitados no DF, 18 mil estão com a carteira suspensa ou cassada. Em 90% dos casos, o motivo foi beber e dirigir. Em 2016, 9 mortes foram causadas por pessoas que estavam proibidas de conduzir veículos. Para o Detran, esses condutores são perigosos. Mais de 90% das carteiras são pessoas que foram autuadas por dirigir sob influência de álcool, chegando ao absurdo de ter pessoas autuadas 10 vezes, 14 vezes por dirigir sob influência de álcool. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, violar a suspensão do direito de dirigir é crime. A pena varia de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Quem for pego nessa situação é encaminhado diretamente para a delegacia. Essa pessoa que continua conduzindo o veículo automotor nessa circunstância, ela está sendo uma pessoa que não tem a consciência do trânsito seguro. Ela precisa rever os seus conceitos, rever as suas atitudes no trânsito, para que ela não promova a risco a segurança da incolumidade pública e privada. Um refugiado haitiano aprovado em concurso público para gari não vai ser contratado porque não é brasileiro. A decisão do Tribunal Superior do Trabalho teve como base a Constituição Federal, que limita a entrada de estrangeiros no serviço público do país.
O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina reformou a sentença de primeira instância, determinando a contratação do haitiano e condenando a CONCAP a pagar remuneração e efeitos legais referentes ao período já trabalhado por outros garis aprovados no mesmo concurso. Para o regional, deveria ser adotada a medida mais benéfica ao refugiado devido à condição de extrema vulnerabilidade. A decisão do TRT teve como base a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, da Organização das Nações Unidas e a Lei 9.474 de 1987, que regulamentou o Estatuto. Após a condenação, a empresa de Santa Catarina recorreu ao TST, alegando que a decisão do regional levou em conta legislação não discutida nos autos, além de ter desconsiderado o edital do concurso. A CONCAP acrescentou ainda que houve violação da Constituição Federal, que exige a necessidade de legislação complementar para a contratação de estrangeiros em cargos públicos. O relator do caso na quinta turma, ministro Barros Levenhagen, enfatizou que um dos requisitos básicos para ingressar em cargo público é a nacionalidade brasileira. O refugiado estará sujeito aos deveres dos estrangeiros no Brasil, e que, ao adquirir nova nacionalidade e gozar da proteção do país cuja necessidade adquiriu, cessará sua condição de refugiado. Desse modo, sendo incontroverso o fato de que o recorrido é estrangeiro na condição de refugiado, não perdeu a condição de refugiado, avulta a convicção sobre a inviabilidade da sua admissão em cargo público. Por unanimidade, os ministros decidiram retomar a sentença de primeira instância e negar o pedido de validação no concurso do haitiano. O programa Direitos Sem Fronteiras de hoje vai falar sobre estupro. Em alguns países, as leis são brandas, quase nulas para punir o estuprador. Até pouco tempo atrás, várias nações mantinham regras que penalizavam a vítima. Em alguns casos, o criminoso era perdoado quando se casava, por exemplo, com a mulher violentada. Isso tem mudado, mas ainda existe muito a se fazer. Os detalhes você vê hoje às 8 da noite no Direito Sem Fronteiras. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde. Até amanhã.